Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele vai ser apenas o nosso versículo inicial. Hoje nós vamos fazer um culto, uma exposição direcionada a entender qual o propósito daquilo que nós estamos fazendo aqui. E o título é justamente para nos motivar a essa reflexão. O que nós estamos fazendo aqui? Esse é o título da mensagem. Há alguns meses atrás, nós iniciamos uma exposição que já está no centésimo, já está na sua parte 117. Hoje nós encerramos qual o Deus do nosso cristianismo. E eu queria iniciar justamente com a ideia que nos levou, queria encerrar justamente com a ideia que nos levou a iniciar, que é entendermos o que nós estamos fazendo aqui, o que é igreja, o que é uma igreja, o que é ser igreja. E essa reflexão é muito importante porque cada vez mais a igreja tem se tornado uma instituição humana, muito mais do que divina. E nunca foi o projeto de Deus para a igreja isso. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar onde nós somos motivados a alcançar os nossos sonhos. A igreja não é um teatro onde nós nos entretemos, estamos aqui para algum tipo de entretenimento. Mas a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E a primeira vez que Cristo fala da igreja é justamente nesse texto de Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. E nos traz essa reflexão profunda de que a nossa luta é espiritual e que muitas vezes nós estamos travando, como Paulo já nos ensinou em 2 Coríntios, nós estamos travando essa luta espiritual de maneira carnal, e isso não somente nos trará uma grande frustração por conta da derrota, como muito provavelmente nos fará, como aqui nós vamos ver nesse texto, sermos mais instrumentos do diabo do que de Deus. Infelizmente é o que muitos têm sido na igreja. Temos alguns equívocos. A gente acha que igreja é qualquer prédio religioso. Então a gente tem costume dizer, fulano foi para a igreja dele. Pode ser igreja católica, pode ser, uma igreja batista, uma igreja pentecostal, e tantas denominações que existem entre uma e outra. Fulano foi para a igreja dele. A gente tem essa ideia equivocada de que igreja nada mais é do que um prédio onde as pessoas cumprem algum tipo de ritual religioso. Não, isso não é igreja. Pelo menos não de acordo com o parâmetro bíblico. E é muito importante a gente entender o que a gente está fazendo aqui para que nem você se frustre criando falsas expectativas e que você entenda e você possa ter esse poder de escolha, como muitos já escolheram ir para outros lugares, que eles possam se sentir melhor, uma vez que a grande maioria das pessoas não tem nenhum tipo de comunhão com a igreja verdadeira e nem deseja. Então, não é de se admirar que muitas pessoas, ao identificarem uma igreja verdadeira, busquem logo sair dela. Por isso que nosso intuito aqui, ao concluir dessa tão longa sequência de mensagens em torno, todas elas em torno, qual Deus do nosso cristianismo, eu gostaria de deixar essa última mensagem justamente numa reflexão sobre o que é igreja, qual o papel da igreja aqui na terra, quais as nossas obrigações, quais as nossas promessas, quais as nossas oposições.
Então, no versículo 18, sem mais delongas, o Senhor Jesus está dialogando com Pedro, e a pergunta de Jesus que origina essa resposta, que origina todo esse diálogo, é justamente questionar os seus discípulos se eles já estavam entendendo quem ele era ao longo daquilo que já havia passado, mais ou menos mais da metade do ministério de Jesus. Seguramente, nós estamos aqui em Mateus capítulo 16. E Jesus então vira para os apóstolos: vocês estão entendendo quem eu sou? É a mesma pergunta que eu faço hoje para todos, inclusive para mim. Será que nós entendemos o que estamos fazendo aqui? Por isso que quando uma pessoa diz: eu não vou, eu não estou me sentindo bem, isso, aquilo, a pessoa não entendeu ainda o que significa igreja. Quando existem discussões em torno de se a igreja pode ser virtual ou se ela deve ser presencial, isso é algo que nem deve ser discutido, nem aventado. Muito claro na Bíblia o que é a igreja, e como jamais aquilo que a igreja faz pode ser feito de maneira virtual. Pois qualquer coisa que façamos de maneira virtual nada mais é falar e não viver. E aqui no versículo 18, Jesus, respondendo esse diálogo que havia iniciado com Pedro, ele diz isso: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba aqui o papel da igreja, e eu não vou entrar aqui na discussão do catolicismo romano, que diz que Pedro é o Papa. Para a gente isso é uma coisa superada, né? Nós que somos cristãos entendemos que nunca a igreja estaria sobre um homem, porque se estivesse sobre um homem ela já tinha desmoronado há muito tempo. A igreja é edificada sobre Cristo. Então não há nem o que se discutir, há muita discussão a respeito de coisas que efetivamente estão tão claras na Bíblia. O próprio Pedro vai falar sobre isso, que nós somos pedras vivas, e faz toda essa referência. Então, mas o mais importante desse texto é que Jesus ele diz aqui: a minha igreja. Perceba, a igreja é de Jesus. Não há nada que seja feito como igreja que Jesus não esteja presente, que Jesus não esteja se alegrando ou se entristecendo. Olha que coisa. A gente se pergunta: e o louvor hoje alegrou ou entristeceu a Jesus? E a nossa presença hoje aqui está alegrando ou entristecendo a Ele? E o nosso relacionamento com Ele está alegrando ou entristecendo a Ele? O nosso testemunho fora das paredes da igreja está alegrando ou entristecendo a Ele? Porque a igreja é dele. E ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Perceba que aqui Jesus deixa muito claro aquilo que Paulo vai usar como argumento no livro de 2 de Coríntios, que as armas da nossa milícia não podem ser carnais, uma vez que a nossa luta é espiritual. Quem está lutando contra a gente são todas as forças espirituais do mal. As portas do inferno são, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, uma referência sobre a atividade de Satanás na terra. O seu papel de assassino. Ele quer matar, roubar, destruir, principalmente a nossa vida espiritual, que foi o que ele fez com Adão e Eva. Adão e Eva ainda viveram centenas de anos, mas na qualidade de mortos espirituais. Então aqui Jesus deixa bem claro: aquilo que nós estamos fazendo é algo muito sério, é a atividade mais séria do mundo. Todo o inferno está reunido de olho naquilo que nós estamos fazendo aqui. Talvez você não tenha dimensão, mas os demônios têm. E por isso eles têm agido tão diligentemente na mente e no coração de tantos do nosso próprio meio.
Então, para que fique bem claro, irmãos, nosso papel aqui é esse mover dessa forma. E perceba que a mesma boca que foi elogiada por Jesus, depois foi repreendida, que foi a boca de Pedro. Os lábios que Deus usou para falar dessa realidade que Jesus era o Cristo esperado, também são os mesmos lábios que depois Jesus repreende e diz: para trás de mim. No mesmo capítulo. Então, é importante que a gente entenda, em primeiro lugar, irmãos, a igreja não começou com a gente. Os nossos irmãos do passado não estão mortos. Eles estão vivos. O apóstolo Pedro está vivo, o apóstolo Paulo está vivo. Spurgeon está vivo, John Bunyan está vivo. Eles estão agora na companhia de Cristo. E eles são igreja juntamente com nós, juntamente conosco. A igreja não se resume também só a nós que somos igreja no presente, mas a igreja também já está incluindo pessoas que virão ser acrescentadas para ele no futuro. E há uma responsabilidade que nos cumpre de levar essa mensagem de maneira que os eleitos de Deus sejam acrescidos pelo poder de Deus, mas Ele usa o seu corpo para que o seu poder se manifeste. Quando muitas pessoas estão omissas em relação a questionamentos tão ridículos como ir ou não na igreja, a nossa ocupação, não preocupação, mas a nossa ocupação deveria ser estarmos em espírito de oração, questionando sempre: Deus, onde o Senhor quer me colocar, onde o Senhor quer me levar, onde eu tenho que me desgastar pelo Senhor, aonde eu tenho que dividir o Teu Evangelho, que obra o Senhor quer que eu faça hoje. Mas muitos, a grande luta é ir para a igreja. Essas pessoas, ou elas são incrédulas dentro da igreja, ou são o maternal do Evangelho. Bebês na fé. De 10, 20 anos de igreja, mas ainda é um bebê na fé. Aquelas criancinhas que vão para a igreja só para passar tempo. Grupo 1, 2 e 3, aquelas séries, né? Aquelas turmas que não estão ainda na idade de serem alfabetizadas, ficam na igreja, ficam na escola só para passar tempo, para gastar o dinheiro do pai, porque de fato elas vão começar a ser ensinadas na alfabetização. Tem muita gente que está na igreja assim, só está indo por ir, esperando algum tipo de divertimento. Quem saiba, no louvor eu me emociono um pouco. Quem sabe o pastor fala alguma coisa lá que eu aproveite. A maioria das coisas eu não dou nem atenção mesmo. Então, aqui, irmãos, o nosso papel é muito sério. Nós fazemos parte de um grupo santo, que tem um passado, que tem um presente, que somos nós, e que tem um futuro. Se depender de nós, que futuro que a igreja vai ter? Em segundo lugar, irmãos, a igreja não tem limites físicos e étnicos. A gente não está preocupado em nem sociais. A gente não está preocupado com a sua etnia. Não estamos preocupados com o país de onde você vem, nem o estado de onde você vem ou cidade, e muito menos com a sua condição social e econômica. A nossa única preocupação é se você de fato está entendendo o Evangelho e crendo nele. Então a igreja é formada por essas pessoas, como José falou sobre isso na terça-feira, ontem. No livro do Apocalipse nós vemos pessoas de todos os povos, línguas e nações. Essa expressão no livro do Apocalipse é justamente falando da universalidade da igreja. O homem é que se divide, a sociedade humana é que se divide.
Né? Então você tem a classe A, B e C. Eu nem sei, você nem chega. Eu nem sei como é que faz uma pessoa ser classe A e B e C. Agora tem até a D. Ah, se a pessoa tem um avião, se a pessoa tem casa na Europa, é classe A. Se a pessoa tem dinheiro no país, é classe B. Se a pessoa tem é C. Se não tem nada, é D. É a sociedade que faz isso. A sociedade que fica dizendo que você é branco, negro, pardo, mulato, amarelo, asiático. Deus não quer saber disso não, irmão. Todo mundo é descendente de Adão. Todo mundo é pecador, miserável, precisa ser alcançado pela graça de Deus. Que palhaçada é essa de igreja ficar se metendo nesse tipo de bobagem étnica? Como se fosse o nosso papel falar de uma coisa que está tão clara na Bíblia. Por que você acha que na Bíblia tem algo que muitos desprezam? Que é a árvore genealógica de Jesus, para mostrar que todo mundo foi de Adão. Então logo se falar de diferença física entre nós, nem diferença de inteligência, nem, que Deus salve o Brasil. Sabe de onde foi que copiaram isso? Nos Estados Unidos. Deus salve a América. É algo que os americanos dizem há muito tempo. Acho que Deus vai salvar o país. Trazendo a ideia do Antigo Testamento, que seria o Israel. Uma palhaçada. Não vamos orar pelo Brasil. Pelo Brasil? A pessoa que ora pelo Brasil, irmão, não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada do que é a igreja. Não entendeu nada. Não sabe de nada. Do ponto de vista de Deus, não existe limite geográfico. O mundo é todo dele. Quem fez essas divisões foi o homem. E a gente não tem nada a ver com isso. Então, tome muito cuidado, irmãos, com essas imposições e com essas, com essas afirmações que muitos religiosos têm feito hoje, do alto dos seus cargos eclesiásticos, que não tem valor nenhum para Deus. E o terceiro ponto, e mais forte para nós aqui, e eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo em outra passagem da Bíblia, continuando na nossa exposição, é Efésios capítulo 4. O lugar, irmãos, a igreja é essencialmente um lugar para o aperfeiçoamento dos santos. Então aqui não há o que se falar em passar a mão na cabeça de ninguém. Como alguém pode ser aperfeiçoado se não for repreendido no erro? Como alguém pode ser aperfeiçoado se for motivado no erro? Então aqui em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo dá uma instrução muito clara sobre qual o papel da igreja. A igreja de Cristo, e Paulo fala isso a partir do versículo 11 de Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Foi Jesus que escolheu seus apóstolos. Foi Jesus que encontrou o seu último apóstolo no caminho de Damasco. E deu uma missão àquele apóstolo, que é o instrumento que ele usa para nos passar essa mensagem aqui, que está na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo. Ele escolheu os apóstolos, ele escolheu os seus profetas, o último deles foi João Batista. Ele escolheu os seus evangelistas, que nós conhecemos hoje como missionários, aqueles que levam o evangelho para lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. E outros para pastores e mestres, aqueles que exercem o seu ministério em congregações locais. Perceba, pastores e mestres, no idioma original que é o grego, dá a ideia de uma mesma coisa, de uma mesma função. Todo pastor essencialmente é um mestre local. Ainda que possam existir outros que pregam, mas o pastor essencialmente, se ele é pastor, ele tem que ter o dom do ensino, e não simplesmente ser uma pessoa que
gerencia uma instituição religiosa. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, percebeu? Porque Jesus teve todo o trabalho de fundar a sua igreja, como a gente viu lá em Mateus 16. De maneira que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, mas a igreja precisa ser aperfeiçoada. E foi o próprio Jesus que deu a metodologia para que isso acontecesse. Mas a gente faz de conta que os textos não estão na Bíblia e vai fazendo as coisas do jeito que a gente quer, pegando versículos soltos sem contexto nenhum para justificar as abominações mais escabrosas. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Você entrou pela aquela porta ali, subiu aquela escada, disse, pastor, eu quero ser crente, eu quero me batizar. Então, meu filho, você tem que servir para alguma coisa aqui. Não é para ficar sentado olhando para mim. Você tem que ter alguma função do corpo de Cristo. E se você ainda não descobriu essa função, você tem que orar, e tem que orar muito. Porque Deus deu um talento para você negociar. E naquele grande dia ele vai perguntar, e aí, cadê o talento? Não, eu fiquei sentado direitinho, tudo que o pastor falava, eu fazia assim, ó. Isso aí é errar o talento. Eu repeti de novo o versículo 12. Com vistas. Essa expressão significa o propósito, a finalidade de Jesus ter organizado a igreja dessa forma foi o aperfeiçoamento dos santos. A ideia é maturidade. Chegamos aqui como bebês na fé, mas não permanecemos assim. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Que tipo de serviço você está prestando? O desempenho. O seu desempenho. Qual o seu desempenho no serviço a Deus? Perceba que todas essas palavras estão aqui na Bíblia. E muitas vezes a gente não pensa nelas. A gente lê esse texto aqui como se fosse uma brincadeira. E aqui está a sua vida e sua morte. Para a edificação do corpo de Cristo. Percebe, irmãos, você é uma pedra que está sendo usada para a edificação do corpo de Cristo. O seu serviço tem que ser justamente para a edificação do corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que se inclinam e se esforçam muito mais para destruir a igreja do que para edificá-la. Foi a última carta que nós lemos aqui, segundo aos Coríntios, aquelas pessoas que falavam do apóstolo Paulo, qual o papel delas? Destruição ou edificação? Destruição. Pessoas que estavam se opondo a essa doutrina. O que você acha que aquele jovem que estava se relacionando com a mulher do seu pai em 1 Coríntios, qual o papel dele na igreja? Destruição ou edificação? Percebe, irmãos, a igreja é uma coisa muito séria. E a gente trata com uma trivialidade, como se nós estivéssemos aqui num lugar qualquer. Não existe nenhum lugar no mundo que você esteja mais perto de Deus do que nesse momento, quando a palavra de Deus está sendo exposta de maneira clara. Não ache que Deus está aqui só em salvação, Ele está aqui em condenação também. Até que todos cheguemos à unidade da fé, foi o que eu disse a vocês no ponto 2. Perdão, no ponto 1. A igreja não tem como propósito somente a gente. Não, a igreja fala daqueles que foram nossos irmãos no passado, e ainda fala daqueles que serão nossos irmãos no futuro. Nós vivemos muitas vezes uma igreja estática, uma igreja parada.
E essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é dinâmica. Ela está sempre buscando algo para fazer. Ela não tem tempo a perder. Porque devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A igreja de Cristo é aquela que tem uma fome. A fome de fazer a vontade do Pai. Essa é a igreja de Cristo. Mas não é o que vemos aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Há uma unidade na fé na igreja. Por quê? Porque as pessoas amadurecem. Nós estamos aqui no Brasil e as crianças que são alfabetizadas aqui no Brasil, elas são alfabetizadas no espanhol, elas são alfabetizadas no japonês, no inglês. Que tipo de alfabetização as crianças recebem? A mesma. De maneira que toda vez que alguém é alfabetizado, ela teve o mesmo ensino em qualquer área do nosso país. E nós vivemos num país imenso, com os usos e costumes mais variados, com um palavreado que varia de região para região, um jeito de falar, mas o alfabeto é o mesmo, a alfabetização é a mesma. Aqui há também uma comparação com isso, a unidade na fé. Se você pegar um cristão verdadeiro em qualquer parte do mundo, ele crê em Cristo da mesma forma que você, ou então ele não crê em Cristo. Ah não, Jesus para mim é isso, Jesus para você é outra coisa, Jesus para você é outra coisa. Não, isso não é unidade na fé. Por que você acha que tem que ter o aperfeiçoamento do santo? Porque os cristãos não falam, eu penso assim. Não, Cristo me ensinou desse jeito. Em qualquer lugar do mundo, o referencial é Cristo. Tanto como testemunho, como ensino, o referencial é Cristo. Há uma unidade na fé e no pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. O que a gente tem que falar aqui? Do Filho de Deus. Se eu for falar de Davi, eu tenho que falar da conexão de Davi com Cristo. Se eu for falar de Abraão, eu tenho que conectar Abraão com Cristo. Se eu for falar de qualquer pessoa na Bíblia, ou de qualquer passagem na Bíblia, há que conectá-lo imediatamente com Cristo. Ou então, não é evangelho que eu estou pregando, e se não é evangelho, não é igreja. Nós não somos aqui uma continuação do judaísmo. Nós somos cristãos. O verdadeiro povo de Deus sobre a face da terra. Então ele diz, a unidade na fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Você conhece mesmo o seu Salvador? Você conhece mesmo o seu Cristo? E ele diz aqui, olha que palavra ousada. A perfeita varonilidade. A igreja não é lugar para a criança ficar como criança. A igreja é lugar de crescer. Quem não quer crescer, não tem que ficar na igreja. Na igreja não tem síndrome de Peter Pan. Pode ter certeza que todo mundo que chegar aqui com essa síndrome vai ser vacinado com o Evangelho e vai ser curado disso. Em 2 Pedro ele diz, é necessário que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. A perfeita varonilidade. E aqui perfeição, irmãos, mais uma vez, não está dizendo que você não tem erro, mas está falando justamente que você pode até falhar, mas você é maduro para reconhecer isso. Isso é que é a perfeita varonilidade, é atingir esse estágio de maturidade, onde nós temos um relacionamento com Cristo, de maneira que é o próprio Cristo que nos guia, e mesmo quando tropeçamos, somos levantados e continuamos na nossa caminhada. À medida da estatura da plenitude de Cristo, olha o referencial que você e eu temos que buscar. Cristo, porque é sempre Cristo. Nós temos uma igreja que usa o nome de Cristo sem nem olhá-lo. Ninguém olha para Cristo, ninguém fala de Cristo, ninguém quer Cristo, ninguém quer seguir o exemplo dele. Sempre usamos exemplos de personagens bíblicos que de alguma forma possam
nos deixar viver uma vida de pecado e ainda assim pensando no céu. Ah não, mas Sansão casou, né? Sansão teve Dalila ali e foi para o céu, né? Ah, mas Abraão teve aquele erro, né? Mas Davi falhou daquele jeito, mas o referencial é Cristo. Mas a gente fica sempre pegando esses exemplos para de alguma forma massagear o nosso ego e criar essa ilusão de que a gente pode viver uma vida cristã medíocre e ir para o céu. Isso é uma ilusão. Irmãos, como dói falar essas verdades aqui, mas eu tenho que falá-las, primeiramente para mim. Para que não mais sejamos como meninos. Pois é, acabei de descrever 99,99% da igreja. Meninos. Meninos brincando. Isso é a igreja de Cristo. Tem gente que brinca vestido de presbiteriano, tem gente que brinca vestido de batista, tem gente que brinca vestido de pentecostal, são os que gostam de gritar mais. É todo mundo brincando. Não, aqui não é menino, a gente não está brincando aqui. Hoje eu não vou para a escola, eu vou botar um atestado. A gente não está brincando aqui. Isso é sério. Almas, vidas. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meu Deus do céu, quantas pessoas aqui, ao longo desses últimos meses, eu não vou falar anos, eu odeio o pastor, não, eu gosto dele. Eu odeio o pastor, não, eu gosto dele. Aí eu concordo com o que ele falou, não concordo. Não, mas é piada, mas é... Meu Deus do céu, que é isso? A gente vem sempre pregando a Bíblia aqui, sempre pelo mesmo Espírito. E por que? Se hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Que é isso? Parece que aquela planta, aquela folha, né? Bem me quer, não me quer, bem me quer, não me quer. Que é isso? Uma hora a pessoa diz, não, eu quero ser cristão. Outra hora a pessoa diz, mas esse tipo de cristianismo também eu já acho que é coisa, eu já acho que é demais. Eu vou ter que deixar de andar com fulano? Eu vou ter que deixar de fazer isso? Eu vou ter que começar a fazer aquilo? Não, esse tipo de cristianismo eu já estou achando que é muito exagero. Isso é menino. É quando você fala para uma criança, eu tenho que tomar banho. Mas eu tomei ontem. É quando você fala para uma criança, você tem que comer verdura. Mas toda hora comer verdura? A igreja é assim. Cristo falou isso aqui. Mas porque parece que Cristo só falou isso. Não, irmãos, Cristo falou muitas coisas. Mas se você não renunciou a tudo, tomou a sua cruz, você jamais estará apto para ouvi-lo e segui-lo. Simples assim. Mais direto que isso possível. Então aqui no versículo 15, findando, ele diz, mas seguindo a verdade em amor. Olha o desafio. Você pode até seguir a verdade sem amor. Para Cristo não vale. O que aconteceu com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, foi repreendida justamente por isso. Essa mesma igreja aqui, que recebeu essa carta do apóstolo Paulo, recebe uma carta de Jesus. A verdade está aí, mas cadê o amor? Paulo já tinha falado para vocês que tinha que ter amor. Por que vocês esqueceram disso? Você lembra que Jesus fala, vocês abandonaram o primeiro amor? Porque ele já tinha recebido essa carta. Mas seguindo a verdade em amor. Esse é o nosso grande desafio. Amar aqueles que nos traem. Amar aqueles que vão falar mal da gente e vão nos ver como inimigos justamente porque a gente os ama a ponto de repreendê-los, a ponto de discipliná-los. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo.
Ele é a cabeça, Cristo. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. E Ele está aí, dentro da sua mente, sabendo todos os seus pensamentos. É o mais assustador. Sabe de tudo que você está pensando. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Perceba que aqui Paulo está comparando a estrutura física do ser humano com a estrutura da igreja. Você já viu como a complexidade daquilo que liga? A gente às vezes não para pensar a complexidade do corpo humano. Olha a cabeça, como ela está ligada com o meu corpo por meio do pescoço. E o pescoço você tem uma complexidade de ossos, músculo, pele, veias. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, que está falando? Toda junta, isso daqui, que conecta a cabeça ao corpo. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. A igreja tem que crescer internamente. E a igreja tem que propagar o evangelho externamente, independentemente de ser aceito ou não. Nós devemos pregar. Nós devemos sair cada vez mais dos 4 muros que nos cercam e pregar o evangelho destemidamente. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio corpo aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe por que muita gente cogita não vir à igreja? Porque não ama. Quero colocar uma situação para vocês. Eu já vi essa situação algumas vezes. Quando uma criança nasce prematura, ela precisa ficar em um aparelho que normalmente se chama incubadora. E muitas vezes a mãe recebe alta e a criança precisa ficar internada. Qual é a mãe que diz assim: não, hoje eu não vou no hospital ver meu filho, não. Eu estou muito cansada. Você conhece alguma mãe assim? Então não é mãe. Aquela mãe, se pudesse, ficava lá dentro, mas não pode. Só o bebê pode ficar em determinados lugares. Aos cuidados de enfermeiros e médicos. Aquela fase. Mas a mãe, ela tem um horário de vê-lo. Ah, não, eu estou cansada, eu não vou ver meu filho hoje. Se puder, ela fica lá na porta. Porque não pode. Aí a pessoa diz: esse negócio de ficar indo toda hora para o culto. Vou perguntar isso para os irmãos da igreja primitiva. E eles se reuniam como? Todos os dias. E eles achavam isso isso é religiosidade. Privilégio. Rapaz, cadê o culto hoje? É mesmo? Boa, rapaz, tomara que demore mais, tomara que o irmão José fale mais. No último culto ele falou um pouco, ele foi só até quase 9h30, a gente está acostumado a 10 horas. Então aqui a gente percebe, irmãos, que o pessoal não está entendendo o que é igreja. Se você não está feliz com o que acontece aqui, irmão, existem tantas igrejas para você ir. Aqui é um lugar para o aperfeiçoamento dos santos. Então não ache que você vai ser aperfeiçoado com alguém massageando a sua vida de pecado. Não ache que alguém aqui vai lhe aconselhar em algum texto antibíblico. Não. O negócio aqui é duro. E a tendência é endurecer mais ainda. Quarto ponto, já caminhando para a nossa conclusão, são 6 pontos que eu quero tratar com vocês. A igreja é um lugar
A igreja é um lugar onde nós nutrimos o nosso relacionamento com Cristo. Olha o verbo nutrir. O nosso relacionamento com Cristo precisa ser alimentado, senão ele é morto. É como uma semente que precisa ser regada, senão ela morre. A semente não tem só que encontrar um solo fértil, mas ela precisa de cuidados para que ela possa crescer. E Jesus nos deixou o batismo, a ceia e o culto público como meios de nutrição para a nossa vida espiritual. Por que tantas pessoas têm dificuldades em vencerem determinados pecados? Porque estão desnutridas espiritualmente. É como tem um texto, eu acho que de um cristão do passado, McCheyne, que ele fala sobre a decadência espiritual. A decadência espiritual não é algo que acontece do dia para a noite. Nenhuma pessoa fica desnutrida do dia para a noite. Ela vai deixando de se alimentar bem. E quando percebe, ela está desnutrida. Aí faz um exame e diz: "Ô, seu ferro de baixo." É porque esses dias têm sido complicados para mim. Mas tem que comer. Por isso que quando você for repreender José, você pense direito. Que a luta dele é grande, ele precisa estar bem nutrido. Isso é uma lição para a gente. Ontem mesmo a gente caminhou 45 minutos e ele queria mais. Pô, meu filho. Vamos orar. Quando deu uns 30, ele disse: "Quase você separar." Aí eu ainda levei mais uns 15 minutinhos. Imagina, eu moro na Pituba e fui caminhar com ele na Centenário. Tem que cuidar dele. Cuidar dessa bênção. Não é só cuidar, né, da alma, tem que cuidar também da mente dele, do corpo. Então aqui nós vemos que nós precisamos dar cada vez mais valor àquilo que Cristo nos ensinou. A gente dá tão pouco valor ao batismo. Percebe que muitas vezes pessoas entram na igreja, começam a congregar, e a pessoa diz assim: "Mas eu ainda não senti assim de me batizar." Você não sentiu de se batizar? Você acha que o Espírito Santo vai aparecer para você de noite e vai te dizer: "Eis que te digo, homem ou mulher, se batize logo, seu maluco ou sua maluca"? Você acha que o Espírito Santo vai dizer isso? Porque se ele fosse te dizer, tinha que dizer com esse adjetivo. Que insensatez é essa? Quantos textos bíblicos a gente tem? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, pastor, mas é quem não crê, não é quem não crê, não é batizado. Claro, o ladrão da cruz. Você acha que se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade de ser batizado, ele não queria? Você acha que se os romanos dessem 2 autos para ele, ele diz: "Olha, me dê, por favor, mais um dia, esse aí me crucifica amanhã." Ele estava lá, ele tinha essa opção. Mas o eunuco que foi evangelizado, ele implorou: Ô Felipe, tem água aqui? E aí, por que você não me batiza, Felipe? E foi só uma evangelizada, viu? De algum tempo que a gente não sabe, foram alguns minutos, algumas horas. E aí, por que você não me batiza? As pessoas ouviram um sermão de Pedro. E Pedro diz: "Sejam batizados." Aí tem gente que passa às vezes anos na igreja e não se batiza. Mas eu preciso. Você precisa. Eu também preciso me aperfeiçoar. Mas a corrida só começa quando você passa lá início, partida. Você tem que começar a caminhada. É o batismo. Não há o que se falar em cristianismo fora do batismo.
E o batismo bíblico, ceia. Quantas vezes a gente não valoriza a oportunidade da gente ceiar? Todo domingo somos lembrados da obra de Cristo por meio da ceia do Senhor. Era para todo domingo, irmãos, a gente ter dificuldade aqui em ir para a igreja com a quantidade de choro, se a gente entendesse o significado desse momento. Ao término do culto ia ter tanta lágrima no chão que ia estar inundada a igreja. Devia ser assim. Culto, a gente não dá. Quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, domingo é dia do culto solene. E tem algum culto que não seja solene? Então não é para Deus, é para Baal. Porque se um culto é para Deus, é claro que é solene. Essa diferenciação que o mundo faz é assustadora. Como às vezes a pessoa diz, tem culto de doutrina. Sim, se esse culto é de doutrina, os outros são de quê? De latrina? O que a gente vê aqui? A doutrina é um conjunto de ensinos. Todo culto tem que ter ensino. Se lembrou o aperfeiçoamento dos santos? Então, a pessoa não valoriza isso. E a gente fica tão triste, porque essas pessoas estão indo para o inferno, irmão. É simples assim. Tão simples quanto triste. Cristo veio buscar a sua igreja. Cristo não veio buscar o mundo inteiro. Cristo não veio buscar os religiosos. Cristo não veio buscar os evangélicos. Cristo não veio buscar aquele que a si mesmo se diz cristão. Cristo vem buscar a sua igreja, que é formada por aqueles que efetivamente são cristãos, por meio da regeneração e visivelmente por meio da santificação. A santificação é a obra visível da regeneração. É como é que eu sei que alguma coisa foi plantada aqui nessa terra? Quando um broto sai, aquele pedacinho, aquele primeiro galhozinho que sai da terra, é sinal que uma semente foi plantada ali. Muitas vezes eu podia passar por aquele lugar e nem saber que foi plantada alguma coisa ali. E de repente nasce um broto ali. Aquele primeiro pedaçozinho de árvore. Por mais frondosa que seja uma árvore, ela começou assim, como um brotozinho. E a gente não dá um valor àquilo que tem valor. Como Judas, a gente troca Jesus por 30 moedas de prata. A gente troca o culto por um pouco mais de sono, por uma diversão secular. Não, mas hoje é dia de jogo. Não, mas hoje eu estou tão cansado, eu vou descansar mais. Não mais assim, não mais assim. Você entendeu o que é o culto a Deus? Por isso que eu creio que vou ficar pouco tempo aqui. Não sei se eu vou passar mais tempo aqui em Salvador. Porque eu creio que existem outros lugares onde pessoas estão orando por uma oportunidade como a que vocês estão tendo hoje. De alguém com a Bíblia aberta ensinando a Bíblia para elas. Tem pessoas que estão orando por isso. E a gente está há 9 anos aqui. Ano que vem faz 10. Eu acho que é o 5. Pelo menos o que Jesus disse para Israel vai ser tirado de você. Porque vocês não estão dando valor, e vai ser dado a outro. Que vai dar valor. Aí você vai dizer, meu Deus, eles estavam aqui. Eles estavam aqui. E eu não tratei ele. Imagina aquele pessoal de Nazaré. Rapaz, ele estava aqui, ele pregou aqui na nossa sinagoga, meu Deus! Imagina os irmãos de Cristo, quando perceberam a burrice. Cristo estava ali o tempo todo próximos a ele, mas eles não acreditavam nele, é o que está escrito em João 7. Seus próprios irmãos não criam nele.
A gente depois tem aquela concepção. Ih, rapaz, estava aqui, eu perdi a oportunidade. Aí talvez você diga, pastor, mas isso é bíblico? Irmão, 700 anos antes de Jesus, Isaías disse, buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se eu não me engano, foi na época do profeta Amós que Deus disse, chegará um tempo que o povo terá fome, mas não fome de comida, de bebida, mas fome de ouvir a palavra de Deus que ninguém vai pregar. E não tem quem pregue. A gente fica olhando para a realidade de hoje, irmãos, é assustadora. Eu não sei se vocês têm essa visão como eu tenho, radical. Alguém que prega o evangelho verdadeiro, sem interesse, sem se envolver com política, sem se envolver com vendas, com ganhos pessoais. E a gente não encontra. As pessoas perderam, ao longo desses 2000 anos, o verdadeiro significado do que significa ser igreja. E se acomodaram com a estrutura de uma falsa igreja, que não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está escrito na Bíblia. E não o que as instituições religiosas hoje querem nos colocar à força. Quinto lugar, por mais que a igreja de Cristo pareça fraca, pobre, vulnerável, a Bíblia diz que ela é indestrutível. Fazendo uma referência ao texto que nós lemos e tantos outros, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E por que não prevalecerão? Eu quero ler com vocês agora, já concluindo, Mateus 28, um texto que eu creio que muitos de vocês já sabem de cor. Mateus 28, 18 e diante, os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor da igreja é o Senhor de todo o universo? Ele é o Senhor da criação. João diz no capítulo 1 do seu Evangelho que nada foi feito sem Ele e tudo foi feito por Ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há o que se falar num poder que seja superior ao poder de Cristo na sua igreja. De maneira que durante esses 2000 anos de história a igreja enfrentou oposição internas e externas. E Deus ainda continua mantendo os seus eleitos, como sempre os manteve ao longo desses 2000 anos. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Percebeu? Fazei discípulos, não é fazer evangélicos. Não é aceite Jesus. Não, você tem que ser discípulo de Jesus. E todo discípulo de Jesus, ele tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Senão você não pode ser discípulo. Lucas 14 diz, todo aquele que não nega tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E esse é o meu papel. Fazer discípulos meus? Não, de Jesus. Como eu posso dizer para uma pessoa que não nega nada, que é um discípulo de Jesus? Não, ela não é discípulo de Jesus. Ela pode estar dentro da igreja, mas ela não é discípulo de Jesus. A igreja tem que fazer discípulos, irmãos, e não inchar de pessoas, baixando o nível que o próprio Cristo deu. Não!
Eu não posso diminuir o padrão que o próprio fundador da igreja deu a ele, que é Cristo. A ela, que é Cristo. A gente aceita qualquer coisa, mas Cristo não. Vai oferecer um animal que não aquele que foi estipulado por ele na antiga aliança para sacrifício, como está lá no livro de Malaquias, para ver se ele vai se agradar. E a referência do texto de Malaquias, Jesus deixa claro: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, acha-la. Foi baseado nesse texto que Jim Elliot disse uma frase que esses dias minha filha estava me perguntando o significado. Às vezes a gente tem que dar o que não tem para ganhar aquilo que a gente não pode perder. O que Jim Elliot estava falando, meu Deus do céu? Às vezes a gente tem que dar a vida que a gente não tem. Você acha que você é dono da sua vida? Você não é dono dela. Nunca foi. Sua vida pertence a Cristo. Mesmo se você for um ímpio, sua vida é dele. Você dá o que não tem para ganhar. Olhe, não é alcançar, como se você alcançasse. Ganhar aquilo que você não pode perder. O que é a salvação? Foi um jovem que, movido por essa verdade, foi evangelizar índios, que ninguém queria ir para lá. Ele morreu, mas a tribo foi alcançada. E o seu assassino se tornou não somente um cristão verdadeiro, como se tornou um dos melhores amigos do seu filho. Só que ele vai dizer ser Cristo. Tem um filme que narra toda essa trajetória, um filme chamado Terra Selvagem. Tem o desenho dele também no YouTube. Mas pra gente isso parece uma realidade tão longe. Uma pandemia bota a gente com medo. Imagine ir evangelizar índio no meio de uma selva. Índios que eram conhecidos por sua hostilidade. A gente não está evangelizando um bairro que fica perto da gente. A gente não está querendo renunciar algumas horas para ir para uma igreja com toda segurança. Como é que a gente vai contar com o poder de Deus se a gente não é discípulo dele? Fazer discípulos, o poder de Cristo sobre nós, enquanto nós estivermos nessa atividade de fazer discípulos e não de atrair pessoas para as nossas ideias. As igrejas hoje é isso, são isso, pessoas que são atraídas para as ideias dos seus líderes e não se tornam discípulos de Cristo, mas seguidores de homens. Fazer discípulos de todas as nações. Como? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o irmão José fez recentemente. Durante essa pandemia, algumas pessoas foram batizadas. Ensinando-as, é o que eu estou fazendo aqui hoje. A guardar alguns, não, todas as coisas que vos tenho ordenado. De maneira que se você não quiser seguir os ensinos de Cristo, aqui não é o seu lugar. Pastor, eu concordo com toda essa questão de doutrina, sabe, de eleição, de tudo, mas assim, eu não concordo com essa ideia de que eu não posso namorar, que eu não posso fazer. Então, meu filho, aqui não é seu lugar não. Não, pastor, mas eu concordo com as doutrinas. Santificação também é uma doutrina, só que é uma doutrina experimental. Você aprende e vive. Concordar com a eleição, um monte de gente concorda. Agora, deixar de viver uma vida contrária à vida de Cristo, ninguém quer deixar. Você vê aí pastores falando abertamente que andariam armados e que dão tiro e que fazem isso. Pastores apoiando e disseminando promiscuidade dentro da igreja por meio de acampamentos de jovens. Já viu acampamento de jovem? Jovem andando com jovem? Tolo que anda com tolo vai se tornar o quê? Tolo.
maduros, para amadurecerem. Glória a Deus. Mas esse é o formato da igreja hoje? Não, culto de jovens. Agora veja, encontro de jovens. Quando eu vi isso recentemente, irmãos, para mim assim, foi a gota d'água. Culto para solteiros, divorciados e viúvos. Encontro para solteiros, divorciados e viúvos. O que vai sair desse encontro? Imoralidade. Eita, que eu vou achar meu varão, minha varoa. O pastor disse que o encontro não é para isso, mas eu estou indo para isso mesmo. Está todo mundo lá, louco, solto. Como é que você faz um culto, um encontro desse? Você é maluco? E pessoas assim que têm doutorado em teologia, que eles podiam jogar tranquilamente na lata do lixo. Não fazer falta nenhuma. Pela vida que eles vivem. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E isso não é brincadeira, irmão. Meu papel aqui é ensinar vocês a guardar o mandamento do Senhor. Ah, mas isso é lei. Não, isso não é lei, não, isso é graça. Agora a gente não obedece para alcançar a salvação, a gente obedece porque foi salvo. Quem foi salvo de verdade, a primeira coisa que ele quer fazer é agradar o que salvou ele, quem salvou ele. A evidência da salvação é amor pelo seu Salvador. Ah, isso é lei, não, isso não é lei, não, isso é graça. Lei é se nós fôssemos obedecer para ser salvos. Não, aqui a gente não obedecer porque já foi salvo. Mas tem que ter obediência. Que é isso? Para essas pessoas, irmãos, eu já estou concluindo, é que Jesus disse, eu estou com vocês. Jesus não está com qualquer um. Você acha que Jesus andaria com qualquer um? Você acha que Jesus andaria com um imoral? Você acha que Jesus andaria com uma pessoa que convidasse ele para ir para a porta de um bar? Jesus iria com alguém para um prostíbulo? Será que Jesus participaria de alguma campanha política? Defendendo algum partido político? Será que Jesus seria garoto propaganda de algum produto? Coisa assustadora o que estão fazendo com o nome de Jesus hoje, mas as pessoas vão ter que dar conta naquele grande dia. Eis que estou com vocês. Quem são vocês aqui, os verdadeiros crentes que são perseguidos, oprimidos e que muitas vezes se sentem sozinhos por conta do tamanho da oposição das forças espirituais do mal sobre eles? Se você não sente essa oposição sobre você, é porque você não está dando trabalho para o diabo. É como, por exemplo, vamos imaginar um time de futebol. Vamos imaginar um time de futebol de campo. Aqui na frente da nossa igreja a gente tem um campo de futebol enorme. Você não tem noção do tamanho dele porque você está vendo de longe. Uma vez, há muito tempo atrás, me convenceram a jogar futebol nesse campo. Na primeira corrida que eu dei, meu filho, eu já estava cansado. Eu só dei uma corrida, viu? Da defesa para o ataque. Volta para marcar, como é que volta? Enorme esse campo. Vamos imaginar que você tem lá um goleiro e 10 jogadores. Aí vamos imaginar que um desses jogadores sou eu, perna de pau, que não sei a diferença de uma bola de gude e uma bola de futebol. Você acha que alguém vai me marcar? Você acha que alguém vai me marcar? Não, filho, marquei ele não, ele é café com leite. Agora vamos imaginar que outro jogador é como Edeval, pelo cabelo você já percebe. Entendi muito. Abriu mão, né? Olha, cadê Reginho? Ali ele, falei de futebol, ele até foi beber água, porque ele pensou que ia se aquecer para jogar. E aí é profissional. Aí ele vai que o pastor me chama para dar uma demonstração. Já pegou a água dele ali. Aí para Reginho não, para Reginho bota dois marcadores. Não sei se você já viu, determinados jogadores são craques. Não é só um que marca eles não. Fica um marcando e o outro fica na sobra, como chama.
Porque se ele driblar um, tem que ter outro lá. Isso era Paulo. O diabo marcava Paulo onde aonde e ainda botava mais de um. Não, que nada, varão, esse daí já me deu tanto drible. É cheio do poder de Deus, tem uma habilidade, bota muitos para marcar ele. E Judas, marca! E marca Judas da galera. Judas vai fazer gol contra, quando ele puder. Marca Judas! Não precisa marcar. A igreja de Cristo é invencível, mas entenda, a igreja de Cristo não é todo mundo que está dentro de um lugar que se chama igreja. A igreja de Cristo é formada pelos verdadeiros crentes, que entendem que regeneração e santificação são coisas que estão conectadas. Então ele diz aqui: eu estarei com vocês, o mundo inteiro vai estar contra vocês, o inferno inteiro vai estar contra vocês, mas eu vou estar com vocês. Se a gente não tivesse essa segurança, meu filho, a gente não acordava de manhã e não levantava da cama. Pelo menos eu não saía da cama, se não tivesse essa certeza aqui. A opressão no mundo espiritual é assustador para quem de fato vive o Evangelho. E eis que estou com vocês todos os dias. Imagine se Jesus dissesse para mim: eu vou estar com vocês no domingo, mas os outros 6 dias é com vocês. Olha para isso. Não, eu estou com vocês todos os dias. A ideia é que eu vou estar com vocês todo o tempo, até a consumação dos séculos, até a glorificação. Estou com vocês. Estou com vocês aqui, vou andar com vocês até vocês entrarem no céu. E eu vou entrar, quem vai receber vocês lá no céu sou eu também. Mas essa promessa não é para todo mundo, é para um grupo tão pequeno. Infelizmente, deveria ser para todo mundo daqui que se diz igreja. Mas nem todo mundo que se diz igreja é igreja. Então aqui, irmãos, é importante entender que igreja, e eu quero concluir aqui, a igreja é o corpo de Cristo. Esse é o 6º ponto. E Paulo, quando vai falar sobre isso, ele faz uma comparação, muitas vezes mal usada por algumas pessoas. Abra, por favor, a carta aos Efésios, vamos usar mais uma vez ela como referência. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, Paulo está falando sobre os deveres familiares, e ele usa um exemplo. E ele diz no versículo 32: grande é este mistério. Que mistério é esse que Paulo está falando? Paulo está falando da união entre Cristo e a igreja. Porque Paulo estava falando que havia uma unidade, ou pelo menos deve haver uma unidade entre o marido e a esposa. E ele diz: assim como o Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça e a esposa é o corpo. E ele está falando aqui de uma família. De uma família bem alicerçada nos fundamentos cristãos, caminham dessa forma. E ele diz aqui: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Que mistério é esse? Da unidade. Essa união. A união de marido e mulher começa na vida e termina na morte. Nós que somos casados, não somos casados para sempre. Não. Você é casado até quando você morrer. Lá no céu, se você encontrar com sua esposa, ela não será sua esposa, ela será sua irmã em Cristo. Essa é uma verdade que muitas pessoas não pensam. Não tem esse negócio de alma gêmea. Esse negócio de alma gêmea é coisa do espiritismo. O casamento é uma das formas de glorificar a Cristo, com o trabalho, com a paternidade, a maternidade, como as nossas funções na igreja. Tudo é feito por Ele e para Ele.
Mas aqui Paulo faz, ele fala disso assim, com alegria. Grande é este mistério. Porque ele está dizendo, olha, eu estou usando essa comparação, mas cuidado, porque a intimidade de Cristo com a sua igreja vai muito além da intimidade do marido e da mulher. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aí eu pergunto, você já se apercebeu desse mistério que une você a Cristo? Você valoriza isso? Você cuida disso? Sabe, pessoas que não dão menor valor a isso. E a gente vê claramente pela maneira como se relaciona com a igreja. Uma das coisas que mais faz um pastor sofrer. Abra comigo aqui na carta que a gente leu, e esse texto nós vimos em pouco tempo, o apóstolo Paulo, quando ele está falando, segundo os Coríntios, o apóstolo Paulo está falando de todos os seus sofrimentos, e ele diz aqui no versículo, segundo os Coríntios, versículo 11, segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 28, além das coisas exteriores, além de tudo que eu tenho que passar enquanto cristão que o mundo odeia, ele diz, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Por que Paulo tinha preocupação com as igrejas? Por que Paulo tinha preocupação com as igrejas? Porque ele sabia disso que a gente falou aqui. Nem toda igreja é igreja. Nem todo mundo que está na igreja é igreja. Isso é triste, mas é uma verdade. E Paulo tinha essa preocupação. E essa preocupação tem que ser de Paulo, tem que ser minha e sua. Essa preocupação não pode ser só minha, tem que ser sua também. Você está preocupado com toda a igreja. São seus irmãos. Você chora por eles. Você anseia em poder ser usado como instrumento na vida deles. Versículo 29, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Por que ele está dizendo isso? Porque a gente é um corpo. Sabe? Se a unha encravar, o corpo todo vai sentir. Ah, mas é só uma unha. Está ligado ao corpo. Se alguém pisar no seu pé, o corpo todo vai sentir. Se você tomar uma pancada no abdômen, o corpo todo vai sentir. Se você tiver um problema no coração, o corpo todo vai sentir. Se você tiver um problema no pulmão, o corpo todo vai sentir. Se você tiver um problema no rins, nos rins, no plural, ou no fígado, no singular, o corpo todo vai sentir. É isso que Paulo está falando aqui. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Esse deveria ser o nosso sentimento. Estava conversando com uma pessoa que às vezes a gente tem uma ideia que a gente vem para a igreja para receber. Não, irmãos. A gente deveria vir prioritariamente para se doar. Se nós cuidássemos melhor uns dos outros, a nossa vida seria menos sofredora. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Pastor, o senhor não sabe, pastor. Do outro lado ali o pessoal estava dizendo que podia ir para o céu por R$50. Que absurdo. Como era, nós? Não acredito em chegar nesse nível. Pastor, o senhor não sabe, fulano de tal que estava aqui, está fazendo isso, isso e isso. Eu fiquei até assustado. Como é, pai, está vivendo assim, desse jeito? Pastor, sabe aquele outro pastor, ele se associou agora com um candidato a vereador e está fazendo da igreja uma espécie de onde os políticos guardam os seus santinhos, como é o nome?
comitê, né, eleitoral, dentro da própria igreja. Como é, rapaz? Pastor, você não viu isso não? Paulo se inflamava com essas coisas. Se você ama a igreja, você luta por ela. Você ama o evangelho? Demonstra. Agora vem uma pessoa e diz, não, que o pastor ele falou, é tão radical. Então você não ama o evangelho. Porque quando a gente ama o evangelho, Paulo diz que eu não me inflame. Você viu o que Paulo falou na primeira carta? Paulo não estava na igreja de Coríntios. Paulo ficou sabendo que tinha um jovem que provavelmente fazia parte da liderança da igreja e que estava se relacionando com a mulher do seu pai. Pode como é o negócio? Que camarada cara de pau é esse, rapaz? Ele está se relacionando com a mulher do pai. Ele nem os simples fazem isso. E ele está fazendo isso dentro da igreja e todo mundo está vendo. E ninguém está fazendo nada. Paulo ficou inflamado. Está lá em 1 Coríntios 5. Não estou nem aumentando nem diminuindo aqui. Aí a gente acha tudo normal. Talvez essa pessoa volte. E se não voltar? Mas é devagarzinho. É mesmo? Você ouviu falar de novo sobre aquele jovem rico? Que a obra de Cristo foi devagarzinho nele? Alguém ouviu falar uma outra vez nele? Alguém ouviu falar outra vez de algum encontro do rei Agripa com o evangelho? Quando ele disse para Paulo, quase me persuades a me tornar um cristão. E aí? Meu filho, evangelho é assim não. Tem meu Deus. Ou está morto ou está vivo. Não tem uma pessoa quase morta. Ou fulano está quase morto. Não, fulano está quase morto não. Fulano está vivo. Ele está em risco de vida. Ele está com uma situação de risco de vida. Mas ele está vivo. Ou então ele está morto. Nem quase morto. Não, nem quase vivo. Quem está quase vivo, está morto. Eu quase passei no vestibular. Foi o quê? Reprovado. O time quase ganhou. Perdeu. A bola quase entrou. Bateu na trave. Foi gol? Eu quase me tornei um cristão na igreja ao longo desses 9 anos. E aí? Por isso, irmãos, que é como eu disse para vocês, eu não estou aqui para fazer amigos, ainda que isso seja uma vontade do meu coração. Eu estou aqui para encontrar os meus verdadeiros irmãos. E muitas vezes encontrar os meus verdadeiros irmãos vai afastar algumas pessoas que aparentemente são amigos. Jesus chamou Judas de quê? Amigo. Era irmão? Não. Então aqui temos que pesar isso na noite de hoje, irmãos. Findando essa nossa série que já tem 117 capítulos. E aí, qual é o Deus do seu cristianismo? Qual é? Está faltando poder na igreja, não. Está faltando Cristo na nossa vida. A igreja de Cristo sempre foi a mesma e sempre foi poderosa e nunca perdeu seu poder. Está faltando Cristo na nossa vida. Cristo na nossa vida. Você quer o quê? Eu quero Cristo. Não, mas eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou tornar a sua vida maravilhosa. Não, meu irmão, não quero isso não. Eu vou fazer a sua mulher amar você. Eu vou fazer o seu marido
rastejar os teus pés. Meu filho, quem faz isso é cartomante. Devolva a pessoa mal em 7 dias. Esse não é o meu papel, não. Tem gente que na igreja está achando que igreja é isso. Eu tenho que prometer cura, tenho que prometer saúde emocional, tenho que prometer... Não, meu filho. O que eu posso lhe prometer aqui, sem dúvida, é tribulação. Em tudo seremos atribulados. Tudo. Até amarrar o cadastro de um sapato é tribulação. José que o diga. Não é não? Fritar um ovo. Rapaz, depois que eu me tornei cristão, isso é uma atividade de risco. Não somente pelo fogo, mas pela quantidade de óleo que eu coloco. Então é importante, irmãos, que a gente perceba o que a gente está fazendo aqui. Eu não me importo se a igreja vai diminuir, o número de pessoas aumentar. Só função de Deus. É Deus quem atrai as pessoas e é o Pai quem arranca as pessoas também. Toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Por meio do quê? Da pregação. Mas eu fico muito triste, irmãos. Olha, eu quero aqui abrir o meu coração para vocês na noite de hoje, terminando já a nossa exposição. Porque a gente percebe pessoas que ouvem uma mensagem como essa e entra por um ouvido e sai pelo outro. Essa pessoa continua vindo quando quer, fazendo o que quer quando quer, falando mal da igreja, do pastor, do evangelho, se colocando contra as verdades centrais da Bíblia, vivendo uma vida muitas vezes de imoralidade, de promiscuidade, de egoísmo, egocentrismo, e vem para a igreja com a maior cara de pau, achando que, sabe, que é isso mesmo, que não vai dar em nada. Eu tenho, sabe, uma ira contra mim, uma compaixão dessas pessoas, porque eu fico irado comigo, porque eu falo, eu não devo ter pregado direito, porque a pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu. A seriedade, eu não consegui passar a mensagem então. Porque a pessoa continua achando que é só isso. Qual é o papel do grupo de louvor? Nenhum recado, não. São pessoas assim que eu creio que estão sendo aperfeiçoadas por Cristo. Mas qual é o papel do grupo de louvor? Qual é o papel? É só louvar? Só isso? Ou é nos levar a uma adoração por meio do louvor? Qual é o meu papel? É simplesmente preparar um sermão bonitinho e trazer algum tipo de doutrina correta para a igreja? Esse é o meu papel? Não, meu filho, eu tenho que ser boca de Deus na vida de vocês. Antes de falar com vocês, eu tenho que falar com Deus. E você acha que dá mais trabalho falar com o homem ou falar com Deus? Você já tentou falar com Deus? É por isso que tem tanta gente ensinando nos púlpitos, porque eles estão apenas propagando doutrinas humanas. Segundo Calvino falou, segundo Zwinglio, segundo Agostinho, segundo isso, segundo aquilo. Meus doutorados me dizem isso. E aí, você tem falado com Deus? Qual foi a última vez que você conversou com Ele? Porque a maneira como você vive demonstra que você nunca conheceu a Ele. Foi o que Paulo disse no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, aqueles que se diziam cristãos e que tentaram soldar Paulo por meio de uma rebelião, matando gente. Paulo disse como é o negócio. Vocês estão querendo me soltar em nome de quem? Em nome de Jesus, em nome de Cristo. Paulo disse, vocês nem conhecem Ele. Matando outras pessoas? Não, eu vou ficar aqui. Então fique, e saem revoltados com Paulo. Eles queriam usar Paulo como manobra de articulação política. Paulo disse, desse jogo eu não participo. Isso é o contexto do filme. E a gente vive num
num universo evangélico em que a gente tem sido muito tolerante com aquilo que Deus não tolera. Sabe, irmãos, eu oro para que um dia a gente perceba o tesouro que nós temos aqui. Eu oro para que um dia a gente valorize o Evangelho que nos alcançou, a Bíblia que nos foi dada, os irmãos na fé que se afadigam porque outros não querem fazer nada. E eu fico muito triste de ver pessoas, às vezes, com a idade de ser minha mãe, que não tem qualquer tipo de maturidade cristã. Agem como se o Evangelho fosse uma outra religião qualquer. Pessoas que eu amo na igreja, pessoas que eu discipulei, pessoas que eu batizei, pessoas que eu fiz o casamento, e que hoje eu vejo essas pessoas indo para o inferno. Sabe, é muito sério o que a gente faz aqui. É muito sério aquilo que nós fomos chamados a fazer, de maneira que o próprio Jesus disse: ou você seja quente, ou seja frio. Mas se você for morno, eu te vomitarei da minha boca. Que essa não seja a sua e a minha realidade, irmãos. Eu oro para que haja um despertamento espiritual nas nossas vidas. A Igreja de Cristo sempre foi e continuará sendo a Igreja de